Olá, amigos do Viva, muitíssimo boa tarde. Alguns probleminhas técnicos já atrasou a nossa entrada aqui no nosso programa da tarde. Como nós anunciamos, estaremos entrevistando o ex-prefeito, ex-ministro Luiz Marinho, né, o ex-prefeito de São Bernardo do Campo. E o Viva, com maior audiência das plataformas digitais aqui no ABC, vai abrir espaço para todas as tendências políticas, todas as visões aí, para o crescimento do debate, né, de encontros de caminhos para a nossa região, tá ok? E, como não podia ser, a gente não vai se ater muito à pauta na questão municipal agora, mesmo porque está tudo parado a questão política, regional ou municipal, e vamos ater aí a visão, né, do Luiz Marinho, que é uma das figuras mais expoentes do PT no Brasil, para falar o que ele vê em relação ao plano de flexibilização do Dória, dos governos federais, enfim, do Bolsonaro também. Então, eu vou já cumprimentar o ex-prefeito Luiz Marinho. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores, aos internautas, enfim, que nos assiste, que prestigia aí o TV Viva, Viva ABC, do André. E é um prazer enorme falar contigo mais uma vez. Estou à tua disposição. Ô Marinho, após a sua saída da prefeitura, aí, né, disputou o governo do estado também, o que o Luiz Marinho faz hoje? Só para a gente aguardando o pessoal entrando, compartilhando. Hoje, qual a tua atividade hoje? Hoje eu sou presidente do PT no estado de São Paulo, então a gente vive aí conversando com a nossa militância, os dirigentes, os pré-candidatos a prefeito, a vereadores, no estado inteiro. E é isso, essa é a atividade hoje minha, é dirigir o PT no estado de São Paulo. Sou pré-candidato aqui em São Bernardo e também buscando organizar a pré-candidatura, bastante atrapalhado pela pandemia, por essa confusão conjuntural toda. É isto. Você falou da pandemia, até já entrou nesse assunto aí. Você acha que vai acontecer as eleições esse ano de forma normal, Marinho? Ou você acha que vai ter prorrogação? Qual que é a tua visão do que possa acontecer daqui para frente? Bom, normal é difícil falar de normalidade esse ano, nesse meio da pandemia. Agora, sim, eu acredito sinceramente que a eleição ocorrerá este ano. Não acredito que ocorrerá dia 4 de outubro, conforme seria a data natural. Eu creio que os debates que rolam em Brasília, tanto no Tribunal Superior Eleitoral como no Congresso Nacional, pensar uma prorrogação, mudança de data da eleição, mas acontecer este ano. Então, é muito provável que aconteça lá, por exemplo, 29 de novembro, no primeiro turno, e 20 de dezembro, no segundo turno, enfim. Essa ordem de referência no tempo aí, que eu tenho observado que é um pouco o debate que acontece tanto no Congresso Nacional como no Tribunal Superior Eleitoral. Mas o fato de mudar a data, acho que não mudará as regras do tempo, por exemplo, tempo de filiação, tempo de mudança de domicílio eleitoral. Esses prazos hoje dados para 4 de outubro, eu acho que eles vão prevalecer. E muda somente a data da eleição em si. Eu sei que o Aécio Neves, Ciro Nogueira e muitos prefeitos gostariam que a eleição fosse 22, mas para o bem da democracia as eleições ocorrerá este ano. Seria um grande golpe, um grande desserviço para a democracia prorrogar os mandatos dos prefeitos até 22. Creio que este ano é o correto que ocorra as eleições e acredito que ocorrerá. Tá certo. Marinho, nós vamos para a pauta que está tomando conta aí, não tem jeito, né, de a gente fugir dessa pauta, ela está tão presente hoje, inclusive os prefeitos aí estão reunidos agora no consórcio intermunicipal, e às 18 eles vão elaborar também um projeto lá para apresentar o Dória lá. Qual que é a tua visão em relação à atuação do governo do estado aí, a questão da pandemia? Você concorda com essa visão do Dória? Porque tem um projeto, né, uma emenda do Paulo Fiorilo que foi colocado no projeto do Dória, não passou, de lockdown. Você defende o lockdown? Veja, André, eu acho que a pandemia, é importante a gente falar do início, eu acho que houve erros em cima de erros, bateção de cabeça dos governantes, a começar pelo lunático genocida do Bolsonaro, que ele tinha o papel de coordenar isso no Brasil. O Ministério da Saúde tinha o papel de coordenar as ações das secretarias de saúde, portanto, o presidente deveria liderar os governadores, prefeitos, o mundo empresarial, os trabalhadores, para um processo, inclusive, de pactuação, de negociação
em busca da preservação de emprego, não demissão, enfim, e as medidas necessárias para a proteção de quem ficasse sem salário. E essa renda emergencial de R$ 600 só aconteceu a partir de um processo de mobilização dos movimentos sociais, dos partidos políticos no Congresso Nacional, em particular os partidos de esquerda, o PT, o próprio PT propôs um salário mínimo para todas as pessoas que ficassem sem renda nesse processo. Deveria ter também crédito para as empresas poder segurar a onda. Aliás, foi anunciado o crédito, mas as empresas não têm acesso porque não tem fundo garantidor. A renda emergencial, nem todo mundo que deveria receber está recebendo, né? Aquelas filas horrorosas na Caixa Econômica, enfim, um desacerto, um desgoverno total em relação a essas questões todas. Quando você vem para o estado de São Paulo, o governador tinha que liderar o conjunto também da economia, dos setores públicos, num processo de comando, de conversação e partilhar e participação dos prefeitos. Por exemplo, a região metropolitana tinha que ter um comitê com a participação dos prefeitos, com a participação dos consórcios de prefeitos para decidir conjuntamente. O que o governador fez, na minha opinião, foi uma grande mancada, grande barbeirada, porque você não pode separar a capital da região metropolitana igual ele separou. Como você separa? Vou até sair do ABC. Você vai para Franco da Rocha. Franco da Rocha, em tese, era mais um pouco descolado do que o ABC da própria capital, o acesso, enfim. Só que 25 mil pessoas saem todo dia de Franco da Rocha pelo trem para vir para a capital para trabalhar e volta à noite. Como você faz um processo de retomada em São Paulo, não retoma Franco, por exemplo? Né? Então, eu creio que o governador deve ter cedido a uma pressão, provavelmente econômica, é muito provável, e resolveu ceder para a capital e sacrificou as demais cidades, a região do ABC foi uma delas. Os prefeitos reagem corretamente, mas eu acho que faltou aos prefeitos ter imposto a participação lá atrás para evitar que esse erro ocorresse. Agora, nada indica que nós estamos em um momento de contaminação descendente que justificasse o processo de flexibilização. Sem entrar no mérito do lockdown ou não, porque me parece que o governador está sem comando da polícia militar, e se a polícia não participar ativamente, não dá para discutir lockdown. Me parece que esse comando está frágil, então é difícil você falar em lockdown. Agora, antes do lockdown era preciso você ter um processo conjunto na região metropolitana. Se São Paulo tem motivações técnicas para se flexibilizar, seguramente o ABC teria muito mais condições técnicas que São Paulo, porque os indicadores do ABC é melhor que a capital. Várias cidades da região metropolitana, os indicadores é melhor que a capital. Então, o que justifica flexibilizar a capital, os outros não? Ou seja, um grande erro, né, que o governador comete, né, não sei com base em quais critérios que tirou. O que me deixa preocupado, André, é se essa flexibilização não vai aumentar o processo de contaminação, aumentar a quantidade de gente morta que poderia ser evitada num processo desse. Né? Eu acho que países como a Argentina, vários países vizinhos, inclusive, o Uruguai, até o Paraguai, conseguiu fazer ação coordenada e de forma mais rígida no começo para poder liberar a economia com segurança mais rapidamente do que o Brasil. O Brasil ficou nessa frouxidão e essa conversa apavorante do Bolsonaro de resolver até fazer recomendação de remédio por programa de televisão, não sabia que ele era médico para prescrever medicação. Eu chego a duvidar, será que ele e o Trump não fizeram uma associação de compra de ações da empresa que produz cloroquina, dado o absurdo que ele cometeu, né, em se meter numa área que deveria ser respeitado, né, totalmente a lógica da ciência, da técnica e tal, e não numa aventura política como o Bolsonaro fez. E o Dória erra, na minha opinião, em fazer essa medida sem considerar também os aspectos técnicos que ele vinha discursando que estava levando, mas me parece que ele resolveu colocar em segundo plano nesse momento. Ô, Luiz Marinho, no caso aí, vamos fazer aqui um confronto aí de posições. Os empregos estão extremamente ameaçados.
extremamente ameaçados. Nós temos que priorizar a vida, assim, com certeza, mas o que o PT propõe para se chegar a um consenso? Porque as empresas também, quebrando, o desemprego vai ser maciço aí. Existe um meio termo na visão do PT, né, de como conciliar esses interesses aí? Então, claro, veja, os empresários, quando falam, especialmente os pequenos, falam a ânsia do retorno, ela faz sentido. Evidentemente que os empresários têm razão nisso. O problema está lá atrás, inclusive, porque o desemprego está antes da pandemia. Desde antes da pandemia, o jeito que o Bolsonaro está conduzindo a economia está levando uma situação desastrosa de desemprego crescente. A pandemia só agrava essa situação. Na nossa opinião, deveria ter sido feito lá atrás, mas ainda há tempo, de você tomar medidas para preservar, para colaborar com as empresas. Então, primeiro você, como o Lula disse, vamos cuidar da vida, vamos salvar as pessoas, até porque para salvar a economia nós precisamos de pessoas saudáveis em condições de trabalhar. E, portanto, ela precisa ter sido mais duro no processo de isolamento social para criar as condições de antecipar a saída do isolamento social. Infelizmente, essa batalha nós já perdemos, porque não foi feito corretamente o isolamento social e nós tivemos muita gente morrendo, só que está no momento de crescimento, não está caindo. Está crescendo a cada dia a quantidade de mortes. Dobrou a quantidade de infectados no Brasil na última semana e dobrou a quantidade de mortos na última semana. Ou seja, tudo indica que daqui a 10 dias nós teremos a ordem de 50 mil pessoas mortas. Hoje nós estamos com a ordem de 13 mil. Nós vamos dobrar, provavelmente, esse processo. Então, aliás, nós estamos com 26 mil. Nós, provavelmente vamos dobrar esse número no Brasil. Então, isso é muito preocupante. Né? Agora, como salvar a economia? Para salvar a economia, você precisa ter um crédito robusto para as empresas. É preciso que o governo, que o Estado entra pesado bancando, né, a manutenção da vida das pessoas. Né? Essas medidas são insuficientes, é preciso colocar mais recursos. Ah, mas não tem. Tem sim. É preciso, deixa eu te perguntar, deixa eu te interromper, Marinho, de onde esse recurso? Eu ouvi aí alguém citando de um dinheiro da telefonia. Propor, todos nós temos as propostas aí, ó, joga crédito, segura, o Estado segura. Existe esse dinheiro, Marinho? Existe. Se você for lá nas reservas cambiais, nós, no governo Lula, produzimos uma reserva. O Brasil não tinha, nós produzimos. Mas tem também, André, você tem quanto está previsto no orçamento de pagamento de juros este ano? Vai lá e diga para os bancos, esse ano não terá pagamento de juros, aqui tem X bilhões que nós vamos destinar. Nós temos 206 famílias bilionárias que falaram assim, vamos fazer um imposto emergencial para essas 206 famílias de bilionários de 4% adicional. Não vai fazer nem cosca no patrimônio dessas pessoas e pode arrecadar os bilhões que nós precisamos para salvar a economia. Nós temos que considerar que nós estamos num período de guerra, é uma guerra contra a pandemia. E, portanto, é preciso falar de recursos, de orçamento vultosos. Não é puxadinho para lá, puxadinho para cá, que o governo está fazendo. É preciso pautar no Congresso Nacional medidas mais corajosas, mais audaciosas, para poder responder a esse conjunto de questão e poder salvar a economia. É preciso preparar, né, um conjunto de propostas, aí cai para as cidades, cai para os estados, cai para a União. Por exemplo, nós vamos ter um desemprego ferrado. Como nós vamos fazer um processo de ocupação dessas pessoas? É preciso, provavelmente, dizer o seguinte, vamos trabalhar a conexão da educação com a cultura, educação com o esporte e propor bolsas para a juventude universitária, por exemplo, para poder fazer reforço escolar, no contraturno escolar, de forma a fazer ocupação em massa dessas pessoas para que o Brasil não quebre. Então, saídas tem, basta ter coragem, é preciso ter um governo que tenha sensibilidade, tenha coragem política de propor para o Congresso Nacional. Tenho certeza que o Congresso Nacional teria sensibilidade para analisar propostas como essas nesse momento. Marinho, e de repente a gente acorda aí com o atual prefeito criticando aí o Dória, né,
uma palavra contundente, nós somos amigos, tal, mas espera aí e tal. Por que você acha que o Morando tomou essa decisão? Ele falou assim, vou defender o ABC. Qual que é a tua visão? Porque é difícil, né, você ver se eles estão parceiros que são. As críticas foram contundentes. Isso. Eu não sei se você viu o meu vídeo que eu gravei ontem nas redes sociais, questionando, né, o comportamento do Dória, mas também questionando o comportamento dos prefeitos, em particular do nosso prefeito aqui da cidade. Né, porque fica gravando videozinhos, mas nós precisamos ir na origem. E na origem, ele permitiu que o ABC ficasse fora do comitê que levou à conclusão de tirar a capital, isolar a capital em relação ao ABC, em relação à região metropolitana. Então, as ações tinham que ter sido feitas antes. Então, faltou a vontade, ou faltou coragem, ou faltou alguma coisa. Então, não é o fato de ser parceiro do governador, deixou o governador trabalhar do jeito que achava que tinha que trabalhar, ignorando solenemente a nossa cidade, ignorando solenemente a região do ABC, a região metropolitana, o que é, na minha opinião, uma irresponsabilidade do governador. O governador foi irresponsável politicamente, economicamente, em fazer isso, né, nessa semana. Agora, de fato, ele não tinha saída, ele tinha que reclamar. Como é que vai fazer? O governador toma uma medida que prejudica, não a cidade, prejudica a região. Qualquer prefeito ia reagir dessa maneira, mas eu acho que faltou articulação política, faltou determinação política antes para ter se imposto o poder econômico, o poder político da região, para ser partícipe do processo no momento que decidiu. Acho que perdeu o bonde. É evidente que essa reação é muito provável que agora o Dória vai trabalhar essa semana e a semana que vem iguala a ABC a condição de São Paulo. Mas a minha pergunta é, nós estamos em condições de flexibilizar ou nós vamos correr o risco de matar muita gente? É uma pergunta aí que atingiu o equilíbrio aí, né? Como a gente fala, nós todos juntos, independente de qualquer cor, partidária, enfim, nós vamos ter que achar uma saída para isso aí, porque as empresas estão estranguladas, o crédito não chega nas empresas, tem empresários reclamando isso para mim, falaram, olha, André, falaram de socorro financeiro, não chegou ainda, essa que é a verdade, e ainda tem aí a alegação de algumas empresas conversam com a gente, de que os bancos estão aproveitando ainda, né? Então ali vão selecionar tal, porque se eles ficarem parados 1 ano, 2 aí, não vai fazer nem cócega aí também no capital deles aí, né? Então... É que eu estou me referindo, né? É que eu me referi, assim, o governo, ao lançar um pacote de crédito, tinha que criar as condições efetivas para as empresas acessar esse crédito. Porque não adianta anunciar crédito e as empresas não conseguem acessar, porque os bancos, infelizmente, os bancos oferecem crédito para quem não precisa. Quem precisa, eles negam. Quem precisa? Quem está ferrado. Então, o governo teria que criar um fundo garantidor para permitir que as empresas tivessem acesso a esse crédito. Estão dizendo que vão fazer, mas estão dizendo faz 10 dias. É um governo irresponsável. Então, é o seguinte, isso cabe também uma reflexão para muita gente que ajudou a criar condições de Bolsonaro estar no governo. Os empresários que ajudaram, as pessoas, cidadãos e cidadãs que ajudaram. É preciso refletir. Se tivesse outro tipo de governo, será que seria o mesmo tratamento ou seria diferente? Né? Porque, nesse momento, o governo tinha que ter criado as condições, o Banco Central, o Ministério da Economia, tinha que ter criado as condições para as empresas acessar a partir de um fundo garantidor, e enquadrar os bancos para poder, de fato, fazer o empréstimo. O Eduardo Moreira, que é ex-banqueiro, né, profissional de banco, hoje está fora e fazendo as suas plataformas de debate político, tá, e questionando muito os bancos, ele fez uma fala, tipo, uns 40 dias atrás, falou, vamos ver no final da pandemia o balancete dos bancos. Será que os bancos vão perder dinheiro ou vão lucrar ainda mais? E ele faz a aposta que os bancos vão continuar lucrando, que é um absurdo. Está todo mundo perdendo nessa fase aqui e os bancos vão se enriquecer ainda mais. Então, era preciso que o governo tivesse coragem, de fato, de pensar imposto emergencial para os bilionários, porque sempre quem paga a conta é o andar de baixo. Que tal propor para o andar de cima pagar essa conta nesse momento agora? Mas precisa coragem. Então, do jeito que nós estamos indo, nós vamos ficar nos batendo todo mundo, e os bancos vão enriquecer ainda mais, os bilionários vão ficar mais ricos, as empresas vão ficar mais frágeis. Nós somos plenamente favoráveis à defesa do patrimônio
das empresas, né, que as empresas continuem sólidas, continuem com condições de poder tocar, porque essas empresas frágeis podem quebrar. Quebrar é mais prejuízo para o emprego, para a economia, enfim. Né? Agora, tirar um pouco dos bancos não faria mal a ninguém. Tirar um pouco dos bilionários não faria mal a ninguém. E não estou propondo para expropriar bem, não. É um impostozinho para poder salvar a economia e salvar o povo brasileiro nesse momento aqui. Tá certo. Não sei se teria clima aí, ou condições, né, no Congresso de se instituir um imposto extra dos 4% que você propõe, mas tem que achar caminho. Eu acho que teria. Basta governo. Que o governo Bolsonaro só defende os bancos e os bilionários. Vê alguma ação do governo falar, não, o que o governo quer é fragilizar a Amazônia. O governo quer fragilizar a relação de emprego, ou seja, é precarizar a condição de emprego, é tirar direitos dos trabalhadores. Só fala em tirar direitos do andar de baixo. Não fala o seguinte, vamos pedir a colaboração para o andar de cima. Eu acho engraçado porque quem tem para, de fato, nesse momento, bancar uma situação dessa? Seriam os bancos, seriam as famílias bilionárias. Agora, quando você fala dos 206 bilionários, o dono da Globo está nela, o dono da Record está nela. Então, talvez é por isso que o governo não tenha coragem de fazer uma proposta como essa. Tá certo. Maninho, vamos trazer, a gente vai para a reta final aqui, vamos trazer um pouquinho para a região aqui. Tá tudo parado, não se discute muito as políticas dos municípios, naturalmente, por causa dessa pandemia aí. Mas uma frase tua me chamou a atenção. Gostaria que você falasse sobre ela. Você disse, dai honra a quem tem honra. Por que disse, Maninho? Verdade, o Luiz Fernando que gravou esta frase tal, ao analisar a nossa cidade e as inaugurações momentâneas que o prefeito Orlando vem fazendo. E, na verdade, se você olhar os 8 anos do meu governo, nós buscamos planejar a cidade, realizamos, inauguramos, entregamos muita coisa e deixamos um conjunto de obras estruturantes para a cidade em andamento, em construção, em obra, enfim. Infelizmente, o Orlando, quando ele assumiu em 2017, a primeira coisa que ele fez foi parar todas as obras. Parou a obra por 1 ano, parou a obra por 1 ano e meio, parou a obra por 2 anos, planejando para entregar tudo agora próximo ao calendário eleitoral, que, na minha visão, é uma visão medíocre de gestor. Eu sempre dizia para a minha equipe que nós tínhamos que trabalhar, entregar, nada de represar coisa para entregar próximo de data de aniversário da cidade ou próximo ao calendário eleitoral. Nós tínhamos que atender o mais rapidamente a necessidade das pessoas no planejamento. E o planejamento ia muito além do nosso governo, do meu governo. Então, não fiz um planejamento para entregar tudo dentro do meu governo. Pelo contrário, um processo de uma cidade em desenvolvimento permanente. Isso é que nós temos que criar esta lógica. Então, cada governante tinha que entrar, ver o que está planejado, o que está sendo feito, e planejar para continuar fazendo e entrar no outro mandato, fazendo, independente se ele é o governante ou não. Foi assim que nós fizemos durante os 8 anos que nós deixamos. Então, deixamos o hospital de urgência em construção, deixamos corredores em construção, deixamos um conjunto de obras de educação em construção, deixamos um conjunto de habitação em construção. E o Orlando está entregando só o que eu deixei. O que é que ele planejou? Eu não vejo que ele tenha planejado algo além do que nós deixamos. Né? Por exemplo, o piscinão. O piscinão era para ter sido entregue no cronograma de obra em dezembro de 2017, um ano de mandato do Orlando. Ele entregou 20 de maio de 2019, o que levou a morrer gente, inclusive 3 pessoas no centro, mais no ano passado, mais um, acho que esse ano, ali perto do Colinas, por ausência de manutenção, por ausência de um monte de coisa, tal, que permitiu que as pessoas morressem. 8 anos do meu mandato, graças a Deus, morreu ninguém, porque nós buscamos cuidar da manutenção em dia, enfim, e conseguimos, graças a Deus, evitar esse tipo de coisa. Mas o fato dele ter parado a obra, ter atrasado, ter piorado a manutenção da cidade, levou a morrer gente, inclusive. Né? Então, é isso que o Luiz Fernando, né, cravou essa frase aí da honra que tem honra, porque, assim, o hospital de urgência, não fosse nós termos feito o processo de contratação do investimento, deixado cada centavo da construção
disponibilizado, a obra iniciada, que se ele tivesse não parado a obra, esse hospital poderia ter sido entregue um ano atrás, em maio do ano passado, por exemplo, porque o cronograma de obra ficaria pronto em dezembro de 2018. Mário, deixa eu te interromper um pouquinho sobre esse assunto, por gentileza, desculpa, até peço desculpas, mas é pertinente. Eu tinha uma pergunta, assim, quando a gente começou ao Viva, né, eu já imaginava assim, eu falei, o dia que entrevistar o Mário eu vou perguntar, porque foge da lógica política. Houve atraso na programação de vocês, essas obras, porque, assim, Praça do Bombeiro, né, que mais aí? O viaduto lá perto da Scania, o próprio Piscinão, enfim, são obras importantes para a cidade que não foram entregues, foram iniciadas, projetadas, mas não foram entregues no seu governo. Você confiava muito na eleição do Tarcísio Secori, né, que foi teu candidato, ou houve problemas burocráticos que não permitiu que você entregasse essas obras? Porque ficou tudo para o adversário entregar. Nós planejamos as obras, independente se você entrega o meu governo ou não. O cronograma de obra do Piscinão é de dezembro de 2017, ou seja, um ano de governo, o próximo governo além do meu. Porque é o seguinte, foram obras assim, que para planejar, para tomar, era recurso vultoso, você sabe disso. Nós, nesses investimentos, aí, tem mais de 1 bilhão de recursos programados para o conjunto dos investimentos. Então, você não conseguia trazer dentro do meu mandato, era preciso entrar no mandato, né, subsequente, independente se a gente ganhava a eleição ou não ganhava a eleição. O ódio ao PT fez com que nós não tivéssemos conseguido fazer a sucessão. Então o pessoal falava, Marinho, se fosse você, mas não é você, a gente não sabe direito quem é, porque não dá para votar no PT, enfim. Então o ódio ao PT levou com que nós fôssemos derrotados. Mas a programação das obras, nós fizemos independente de quem ia me suceder, porque nós estamos olhando para a cidade, que eu estou dizendo. O Orlando deveria estar, nesse momento, iniciando obras para o próximo governante entregar, independente de quem seja, se é ele ou se não seja ele. Mas não parece que ele está iniciando obra para ser entregue no próximo mandato, porque só está entregando as que eu fiz. Aliás, nem todas as obras que eu deixei programadas ele está entregando, vai conseguir entregar. Né? E o quais, por exemplo? Por exemplo, né, maio do ano passado, esse hospital de urgência poderia ter sido entregue. Ele retardou, atrasou. Né? Então, ele não vai entregar todos os corredores que eu deixei programado, por exemplo. Tá. Marinho, vamos falar de uma obra, a gente está falando uma obra aí, a gente está indo para a reta final aqui, Museu do Trabalhador, que hoje vai ser a Fábrica de Cultura lá. Fala sobre isso aí, teve acusação de desvio de dinheiro, de superfaturamento, aí foi para a Justiça isso, e a Justiça absolveu você dessas acusações? Perfeitamente. Então ali, eu disse o tempo todo, quando teve a operação lá no finalzinho do meu governo, eu disse, eu desafio a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário a provar que houve 1 centavo de desvio. Você lembra disso? Fiz esse desafio. E o processo tramitou e nós fomos julgados, inocentados, né, sem absolutamente nada de desvio no museu. Mais que isso, é uma irresponsabilidade não terminar o museu. Porque a Fábrica de Cultura é um projeto muito pequeno perto do projeto do museu, André. Ali, você sabe, tem 2 prédios. A Fábrica de Cultura cabe, né, num dos prédios, mas o outro prédio, ele é planejado, projetado de forma a ser, né, com os critérios museológicos. Se fizer outra coisa ali, será um crime contra o patrimônio público. Será um crime contra a cultura, será um crime contra a memória. Eu não creio que o museu não será consolidado. Independente da Fábrica de Cultura, a Fábrica de Cultura é um projetinho pequenininho perto do projeto do museu. Eu tenho certeza que esse museu ainda será concluído e ainda dará muita glória à nossa cidade e à cultura, né, do Brasil. Que no eventual retorno seu, você retoma então o projeto do Museu do Trabalhador? Com certeza, com certeza. Porque ali o projeto já tinha a lógica do museu e a lógica de oficinas culturais que cabe na Fábrica de Cultura, nos cursinhos, tal, que não é, você pode dar outro nome. Porque o PSDB é muito bom de marketing, né? Então o PSDB, o governo do estado, tem a Fábrica de Cultura. Você conhece as Fábricas de Cultura? Quantas estão funcionando? Né? São projetos pequenos, enfim, não tem
a magnitude de um projeto como um museu, que ali junto você teria a possibilidade de exposições permanentes, exposição provisória, exposições temporária, enfim, né, e um conjunto de atividades culturais dentro, né, respeitando aí as tecnologias avançadas e atuais. Quem conhece o Museu do Futebol sabe o que eu estou falando, quem conhece o Museu da Língua Portuguesa sabe o que eu estou falando. Né, seria um museu com referência internacional. Tem poucos desses no mundo. Acho que tem um na Alemanha, uma outra imitação na Inglaterra. Não tem grandes referências nessa museológica da forma que nós estávamos fazendo. Então, para terminar, Marinho, vou fazer duas perguntas, uma emendar a outra aqui. O PT sofreu um desgaste muito grande. No ABC não elegeu nenhum prefeito, né? E você vê, como você vê o momento do PT? Há uma recuperação da imagem do partido? O que o partido, como vai se posicionar? E o que você espera, já vou emendar, que você já responde as duas aí. E o que você espera da disputa que provavelmente polarize entre você e o Orlando Morando? Como você vê essa campanha? Veja, o PT ele sofreu muito de 2005 até agora, com um ataque brutal, cotidiano, e agora 2016, né, uma pregação do ódio terrível, 2013, 2016, enfim, toda aquela violência, aquele ódio, e o PT foi a grande vítima desse processo. Então, 2016 foi um verdadeiro tsunami, 2018 também não foi legal para o PT, apesar de que se não tivessem tirado o Lula do jogo, Lula ganharia a eleição, se não tivesse tido as fake news, as mentiradas todas que agora vem a público, e a facada naquela circunstância, o Haddad teria ganho a eleição, enfim. Mas nós perdemos muito espaço em 2016, 2018, na eleição do parlamento, por exemplo. Em 2016 foi nosso fundo do poço, 2018 já foi um pouquinho melhor. Seguramente, em 2020, ainda há muito antipetismo, mas a minha avaliação, a minha leitura é que 2020 marcará para o PT um processo de retomada de crescimento, não somente no ABC, no estado de São Paulo, no Brasil. No estado de São Paulo, por exemplo, se a gente olha e compara as nossas pré-candidaturas que nós estamos construindo de prefeitos e prefeitos, vereadores e vereadoras, nós teremos um número muito maior de candidaturas que nós tivemos em 2016, por exemplo. Em 2016, muita gente saiu do PT, muita gente não queria ser candidato, enfim. Agora nós temos uma quantidade muito maior de candidaturas espalhada pelo estado de São Paulo e seguramente marcará um processo de retomada. Para ter uma ideia, em 2016 nós tivemos 8 prefeitos. Nós estamos projetando para 2020 a ordem de 30 prefeitos e prefeitos espalhados pelo estado de São Paulo. Não será os números de 2012, que nós elegemos 68, mas é um processo de retomada, como eu disse, dentro desse calendário. Olhando 22, nós queremos disputar o Brasil, né, sob a liderança do Lula. Não estou dizendo que o Lula será o candidato, mas sob a liderança dele, compondo com outras lideranças de tantos outros partidos, conforme nós fizemos em 2002, em 2006, em 2010, em 2014, também em 2018, sendo derrotado pelo Bolsonaro. Em 2022 nós queremos retomar esse processo para voltar a falar de desenvolvimento, para voltar a falar de geração de empregos, para voltar a falar de investimento na cultura, na educação, na saúde, nas pessoas, no respeito às mulheres, aos jovens, LGBT, ao povo índio, ao povo negro, enfim, agricultura familiar, a reforma agrária, voltar de novo a falar de coisas boas para o povo brasileiro, voltar a falar de direitos, né, e não simplesmente de corte de direito, tirado de direito, devastação da Amazônia, voltar a falar de respeito ao meio ambiente, voltar a falar de preservação, voltar a falar de recuperação de nascentes. É isso que nós queremos a partir das eleições de 2020 e 2022. Veja, é difícil falar de disputa. A minha expectativa é que o povo reconheça o que nós fizemos de 8 anos e faça uma comparação, vamos comparar os números e as políticas públicas que nós desenvolvemos durante os 8 anos comparado com o que o Orlando está fazendo. O que o Orlando fez? O que o Orlando trouxe de inovação no que nós estávamos fazendo? Ou só está entregando as obras que nós deixamos em construção? Ele fala que nós deixamos parado. É mentira. O Orlando é mentiroso. Não deixamos obras paradas, deixamos obras em construção, em andamento. Deixamos em obra, muitos projetos em obras. Que ele parou por 2 anos, ele fez a opção política de parar e depois retomar para entregar o próximo calendário eleitoral, que para mim é
Isso são gestores medíocres que pensam assim. Eu daria graças a Deus se o DIB tivesse me deixado um conjunto de obras como eu deixei por Orlando. O DIB não me deixou nada, muito pelo contrário, me deixou as UBS sucateadas, ele me deixou uma situação precária, chovendo dentro das escolas, as quadras não cobertas, que nós tivemos que cobrir, nós tivemos que operar, tivemos que derrubar a escola inteira e fazer. Deixou a escola de lata, deixou salas de rodízio, sala superlotada, que nós entregamos 22 mil vagas na educação para poder criar uma condição decente na educação. Tanto é que a gente sai de um IDEB de 4,6 em 2009, quando eu assumi, em 6,9 quando terminei o mandato. Enfim, na saúde, nós fizemos uma grande restauração, refizemos todas as UBS, ampliamos a quantidade, né, de UBS, refizemos as policlínicas, o hospital de clínicas, o hospital de urgência e emergência que deixamos em construção. Enfim, nós fizemos uma grande revolução na saúde, na habitação nem se fala, eliminando a área de risco, né? Porque você tinha gente morria em São Bernardo em área de risco. Durante 8 anos nós tiramos muita gente das áreas de risco, acabamos com aqueles alojamentos imundos, desrespeitosos, cruéis, porque você tinha nos alojamentos, André, não sei se chegou a conhecer algum, 8 famílias para um banheiro. Imagina o que é isso. Você entrava ali, era uma imundícia, uma situação totalmente desumana. Nossa, eu disse, não, eu vou acabar com esse alojamento. Não faz sentido ser prefeito se a gente não resolver a situação de desumanidade que essas pessoas vivem aqui. Graças a Deus, nós demos conta, aliás, nós fizemos até mais do que a gente imaginava fazer nos 8 anos que nós governamos. Muita gente fala que nós fizemos em 8 anos mais do que a soma de 50 anos dos outros prefeitos antes de nós. Deixa eu te perguntar, para a gente terminar, a última pergunta, já tinha sido as duas, mas eu vou fazer só aproveitar aqui para a gente encerrar. No ABC, onde, falando friamente, sem paixão partidária nenhuma, aonde você vê possibilidades do PT lograr êxito? Olha, nós vamos buscar brigar em tudo que é lugar. Você sai candidato, um candidato que sai sem esperança de vencer, ele não vai fazer uma boa campanha. Então é preciso que todos tenham essa esperança. Agora, você tem que trabalhar com o pé no chão. Quais as cidades que a gente vê com mais chance de disputar? Diadema, o Felipe tem todas as condições, até porque lá não tem candidato à reeleição, então é uma condição diferenciada. O Felipe já é uma liderança experimentada, conhecido na cidade, todas as condições. Mauá, uma situação bastante peculiar, eu acho que o Marcelo tem condições de ganhar as eleições. Esse Rio Grande da Serra é uma incógnita, mas eu espero que o Ramon surpreenda, assim como é Ribeirão Pires. Nós não somos favoritos de Ribeirão Pires, ali o projeto é claramente torcer para ter uma surpresa, mas nós queremos ali retomar a presença na Câmara de Vereadores, assim como São Caetano. Santo André, o Paulinho Serra, ele é favorito, vamos dizer assim, mas nós não jogamos a toalha, vamos brigar para estar no segundo turno. Se a gente colocar aberto o segundo turno, é possível ganhar as eleições, mas não é fácil, vamos dizer assim. São Bernardo, eu acho que nós temos condições de disputar para vencer as eleições, é o que nós vamos fazer. Se o povo analisar e comparar, eu não tenho dúvida que nós podemos ser vitoriosos em São Bernardo, mas eu não desmereço os adversários, né? Disputa é disputa, mas nós queremos fazer de 3 a 4 cidades no ABC esse ano. Ok. Quero agradecer o ex-ministro, ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, e aqui, assim, todas as tendências no Viva vão estar presentes aí para a gente discutir a região, independente de cor partidária, enfim. Muito obrigado, viu, Luiz Marinho? Valeu, prazer, viu, André? Um abraço a você, ao pessoal da técnica aí, especialmente os internautas, telespectadores que nos assistem de todo o ABC, não só do ABC, em particular de São Bernardo do Campo. Dias difíceis. Essa semana nós perdemos um companheiro que trabalhou comigo, inclusive, Leopoldo Nunes, não sei se você chegou a conhecer, um cineasta, foi secretário de Cultura por um período curto no meu governo. Perdemos Gilberto Menstein hoje, né? Hoje. Que Deus o tenha. E faleceu um companheiro nosso também, o Zé Mauro, militante do PT de São Paulo, trabalhando no governo Lula Dilma, que estava com câncer e veio a falecer hoje, assim como aproveito para prestar as homenagens às famílias e aos familiares de todas as famílias que perderam alguém com coronavírus. Essas mortes que me referi não foram pelo
19, esses três, mas também fica nossas homenagens, nossos sentimentos. Tá ok. Então, mais uma vez, muito obrigado, Luiz Marinho. É isso aí. Viva ABC! Um novo olhar para a região. Forte abraço. Até a próxima.